No suor do teu rosto comerás o teu pão. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, encerrando esta abençoada semana de meditações na Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por sua fidelidade e por tudo o que Ele tem nos ensinado através desta lição poderosa. Hoje concluímos a lição de número 3, que tem por tema o corpo e as consequências do pecado. E vamos refletir sobre o texto áureo desta lição, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Vamos orar para dar início a este momento com a presença do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, queremos Te agradecer por mais uma semana em Tua presença. Obrigado por cada lição, por cada devocional e por cada vida que tem sido edificada pela Tua Palavra. Querido Espírito Santo, fala conosco agora, revela-nos verdades espirituais profundas e renova a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Aleluias. Meus irmãos, o nosso texto está em Gênesis capítulo 3, versículo 19 e diz o seguinte: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aleluias! Este versículo, ele está entre os mais marcantes da história da humanidade, pois ele revela o momento em que o pecado trouxe consequências diretas sobre o corpo e sobre a vida do homem. O contexto aqui é o julgamento de Deus após a queda lá no Éden. Adão e Eva haviam desobedecido à ordem do Senhor e comido do fruto que era proibido. O pecado, que parecia algo pequeno, trouxe resultados profundos e duradouros. Até então, o homem vivia em perfeita harmonia com Deus e com a criação. Não havia dor, cansaço, nem enfermidades. O corpo humano era saudável, pleno, e o trabalho era prazeroso. Mas com o pecado veio a maldição sobre a terra e sobre o corpo. Deus diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso significa que a partir daquele momento o homem teria de lutar para sobreviver. O trabalho que antes era prazer, agora seria feito com esforço, suor e fadiga. E mais, o Senhor declarou: até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui está a lembrança da nossa fragilidade. O corpo criado do pó voltaria ao pó. A morte física entrou no mundo como consequência direta do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 confirma essa verdade. Está escrito assim o texto sagrado: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Queridos irmãos, o pecado afetou profundamente o corpo humano. Ele trouxe dor, envelhecimento, fadiga e mortalidade. Mas mesmo em meio ao juízo, há esperança, porque Deus não abandonou o homem. Aleluias por isso. O mesmo Deus que pronunciou a sentença também anunciou a promessa. Logo após o pecado, o Senhor declarou que da descendência da mulher
nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Você pode ver isso em Gênesis 3:15. Ou seja, no mesmo cenário em que o corpo foi condenado, Deus revelou o plano da redenção. Glórias a Deus por esta tão maravilhosa promessa. O suor, a fadiga, o sofrimento físico são sinais da queda, mas a graça de Deus em Cristo Jesus é o caminho da restauração. Hoje ainda trabalhamos, suamos, lutamos para sobreviver, mas em Cristo temos um novo propósito. O trabalho, mesmo cansativo, se torna uma forma de adoração. Colossenses capítulo 3, versículo 23 nos ensina: "E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens." Isso quer dizer que até o esforço do dia a dia pode glorificar a Deus. Quando o crente trabalha com honestidade, com dedicação e com fé, o suor do rosto se transforma em testemunho. O corpo se cansa, mas o espírito se alegra, porque tudo o que fazemos é para o Senhor. Mesmo assim, o texto de Gênesis nos lembra de algo importante. O corpo humano continua sendo frágil. Somos feitos de pó e com o tempo nos prova essa realidade. A pele ela envelhece, as forças diminuem e a vida passa. Mas o Senhor não nos deixou sem esperança. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, está escrito: "E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial." Hoje temos corpos de pó, mas um dia teremos corpos glorificados. O corpo que hoje sua, cansa e sofre, um dia será revestido de imortalidade. Enquanto isso, seguimos firme, confiando que o Espírito Santo nos dá força para cada dia. Mesmo em meio ao suor e às dificuldades, Deus continua cuidando do corpo, da alma e do espírito dos seus filhos. O trabalho e o esforço fazem parte da vida humana, mas não são maldição para o crente. São oportunidades para experimentar a provisão de Deus. O mesmo Deus que disse: "No suor do teu rosto comerás o teu pão", também prometeu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmos 23:1. O esforço humano não é sem sentido, porque Deus abençoa o trabalho das mãos do justo. Salmo 128:2 declara: "O trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e te irás bem." Veja como a graça transforma até as consequências do pecado em bênção. O suor do rosto, que antes era símbolo de dor, agora se torna sinal de fidelidade e perseverança. Cada crente que trabalha, serve, luta e se força com fé está cumprindo o propósito divino. Mas não podemos esquecer, o corpo ainda é frágil e um dia voltará ao pó. Por isso, precisamos valorizar cada dia, cuidar do corpo com sabedoria e viver com o olhar voltado para a eternidade. Ainda em Salmos, podemos ver lá em Salmos 90:10, ele nos lembra: "Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado,
pois passa rapidamente e nós voamos. Isso nos ensina que o corpo é temporário, mas a alma, ela é eterna. Devemos cuidar do corpo, claro que sim, mas sem esquecer o mais importante, que é a salvação da alma. Jesus, ele perguntou lá em Marcos 8,36, pois do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluias! Meus irmãos, o corpo cansa, mas a alma que confia no Senhor se renova. O corpo, ele volta ao pó, mas o espírito do justo sobe para a presença de Deus. E naquele grande dia, o Senhor levantará os que dormem no pó da terra, e lhes dará um corpo incorruptível. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e também o versículo 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glórias a Deus! Enquanto esse dia não chega, continuamos a viver com fé, trabalhando com gratidão, lutando com esperança e confiando na promessa de que um dia o corpo cansado será revestido de glória. Aleluias! Hoje o Espírito Santo quer lembrar você de que o suor do teu rosto não é em vão. Cada esforço, cada lágrima e cada trabalho feito em fidelidade tem valor diante de Deus. O Senhor vê o seu cansaço, conhece as suas lutas e recompensará cada obra feita com amor e com perseverança. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, está escrito: porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Glória a Deus! Portanto, meus irmãos, continue firme. Mesmo que o corpo se canse, continue confiando. Mesmo que o suor escorra do teu rosto, continue crendo, porque o Senhor recompensará cada um conforme o seu trabalho. Vamos refletir nesse encerramento da lição de número 3. Tenho reconhecido a fragilidade do meu corpo e a grandeza da graça de Deus? Tenho trabalhado com gratidão mesmo em meio ao cansaço? Tenho olhado para a eternidade, lembrando que o corpo voltará ao pó, mas o espírito pertence ao Senhor? Se o seu corpo está cansado, o Senhor quer te renovar hoje. Se o seu coração está aflito, o Espírito Santo quer te consolar. E se o suor da sua luta tem sido grande, saiba, a recompensa também será grande. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo após o pecado, o Senhor continua cuidando de nós. Papai querido, reconhecemos que somos pó e que tudo o que temos vem do Senhor. Dai-nos forças para enfrentar o trabalho, as lutas, as dores da vida. Renova o nosso corpo, consola o nosso coração e enche-nos da tua presença. Espírito Santo, ensina-nos a viver com gratidão e esperança, sabendo que um dia esse corpo cansado será transformado em corpo glorioso. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém.
Aleluias! Glórias a Deus! Meus irmãos, que presença maravilhosa sentimos! Mesmo em meio ao suor e ao cansaço, o Senhor está conosco. Ele é fiel para nos sustentar até o fim. Eu me despeço com alegria e gratidão, encerrando essa terceira lição com a certeza de que o Espírito Santo continuará operando em nós. Fiquem todos na maravilhosa paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional, quando iniciaremos a lição de número 4 da nossa série da classe de adultos. Deus lhes abençoe ricamente.